Bom dia, meus queridos! Que a bondade do nosso Deus, que o amor de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, no canal Acima da Média, começando mais uma oração da manhã. E o tema da nossa oração da manhã de hoje é Como ir mais longe. Eu quero já fazer a leitura de um texto que se encontra no profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte para nós. Preste bastante atenção nesse texto. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Faz-me andar em lugares altos. Graças a Deus pela palavra do Senhor sobre todos nós. Gente querida, vamos lá, eu creio que todos nós desejamos chegar mais longe, ir mais longe. E um dos grandes desafios que nós temos à nossa frente é responder a seguinte pergunta: como vamos chegar mais longe? No texto de Abacuque, nós temos 3 propostas que vão trazer luz aí para os nossos caminhos, para que possamos entender melhor essa dinâmica do ir mais longe. Primeiro, chegaremos mais longe permitindo que o Senhor seja a força dos nossos dias. Tem dia que a gente se sente fraco, desanimado, às vezes decepcionados com algumas situações do dia, e a tendência, se a gente não tomar cuidado, é que essas coisas cresçam e nos entristeçam a ponto da gente perder o foco daquilo que a gente está fazendo num dia, por exemplo. Bom, dia a dia Deus deseja ser a nossa força, e quando nós fazemos então do Senhor a nossa força, quando nós permitimos que Ele seja a força dos nossos dias, a gente começa a entender os propósitos dele também ao nos permitir viver essas situações. Bom, que a gente sabe que Deus em tudo tem um propósito, a gente sabe. A questão é entender quais são os propósitos de Deus quando as coisas estão mais justas, mais apertadas, né? Ele deseja que não nos apoiemos na força dos nossos braços. Isso a gente já sabe também. Para que Ele seja a nossa força, 3 coisas são necessárias. Eu quero colocar aqui para você, de forma bem objetiva, 3 considerações. Primeiro, andar no poder dele, ou seja, do seu espírito, é indispensável. Mas tem uma coisa que é tão especial, e algumas pessoas infelizmente se esquecem disso, é que, em segundo lugar, andar em unidade com o corpo é também muito, muito, muito importante para que possamos chegar mais longe. E esse andar não pode ser de qualquer jeito. Em terceiro lugar, então, precisamos andar em entrega, ou seja, entregue a cada dia nas mãos de Deus e viva a cada dia desfrutando dos seus cuidados sobre a sua vida. Bom, a segunda consideração, para chegarmos mais longe, em segundo lugar, para chegarmos mais longe é preciso aceitar as instruções do Pai e sermos ágeis. Quando nós lemos o texto, ele vai dizer para nós o seguinte: o soberano Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo. E quando a gente pensa no servo, nós pensamos em agilidade. É isso mesmo. Deus, minha gente querida, quer nos tornar filhos ágeis nesta caminhada. Mateus capítulo 10, versículo 16 vai dizer para a gente o seguinte: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O que nos impede de sermos ágeis, afinal de contas? Capítulo 12 de Hebreus nos dá uma pista muito especial sobre o que torna a nossa jornada muito mais difícil, muito mais complexa e até pesarosa às vezes. A partir do verso 1 do capítulo 12 de Hebreus, então, nós lemos o seguinte, preste atenção. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e observe agora, e do pecado que tenazmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Que palavra poderosa que nós enxergamos aqui nesse texto, tão rico em detalhes, né? Então vem a pergunta: correr com perseverança, como é possível? Com base no texto de Hebreus, correr sem olhar para trás, em primeiro lugar. Em segundo lugar, correr e saber onde se quer chegar. Em terceiro, correr de forma sóbria, não é se envolvendo com as coisas dessa vida. Em quarto lugar, um correr com fé e determinação, sempre olhando para Jesus. Sabe, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui muito importante. As pessoas deixam de ser abençoadas porque tiram seus olhos do Senhor e começam a olhar para as pessoas e até mesmo para a fragilidade das pessoas. Quando isso acontece, o desânimo é inevitável. Em quinto, um correr com riscos, com muitos riscos, às vezes por correr firmado nos propósitos de Deus, nós também temos riscos. O primeiro deles é um risco espiritual. O inimigo da nossa alma tentará nos atrapalhar, mas no Senhor nós somos mais que vencedores. É também um correr com ousadia. E por último, em sétimo lugar, correr como se fosse a última corrida, que de fato é única. Então, quando nós andamos desta forma, nós vamos conseguindo alinhar os nossos corações com o céu e vamos conseguindo chegar mais longe. Mas a terceira consideração tão importante que eu queria que você tentasse compreender é a seguinte: o propósito de Deus é fazer com que cheguemos a lugares altos. Alcançar voos altos na vida com Deus tem que ser o propósito de todos os seus filhos. Eu queria que você guardasse essa frase no seu coração agora. Lugares altos foram projetados para filhos obedientes e capacitados a entender os propósitos de Deus. Ou seja, se você não entender os propósitos de Deus sobre a tua vida, tão logo você não alcançará lugares altos. Que Deus nos ajude. Emanuel Ziga, ele disse o seguinte, preste atenção: qualquer um que possa ter os pés como os do servo, no Senhor desfruta os níveis e a graça apaixonada das proezas divinas até a perfeição do supremo desempenho. Andar nas pegadas de Deus é uma glória sobrenatural da mais alta grandeza. É impossível seguir as pegadas do Altíssimo e ainda assim se tornar uma pessoa comum em estatura, palavras e ações. Resumo da ópera: se nós não atrelarmos os nossos corações ao coração de Deus diante dos seus propósitos, nós não vamos conseguir alcançar lugares elevados. E o desejo do coração de Deus é exatamente esse para com a sua vida. Meu querido, pare neste momento, numa fração de segundos, e responda para si mesmo o que tem te atrapalhado a alcançar lugares altos. Eu estou aqui para dizer para você no dia de hoje que você precisa continuar confiando no Senhor, olhando para Ele sem desanimar. Quer ir mais longe? Isso só é possível pisando em lugares altos. Nossa oração de hoje, a nossa oração é: Pai, nos ajude a ir mais longe, nos ensine a ir mais longe. Por amor a Ti, leva-nos mais longe. Vamos orar, meus queridos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, chegamos na Tua presença, agradecemos pelo que Tens feito, agradecemos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Alguns que estão ouvindo esta oração da manhã
ó Deus, não tem conseguido cumprir o seu propósito aqui nessa terra. E eu te peço, traz clareza para o coração do teu filho, para que ele possa entender que no fundo, os teus propósitos são propósitos maiores e melhores. Às vezes, ó Deus, as pessoas correm e ficam cansadas, ficam exaustas. E aí vem aquela pergunta: poxa, eu estou correndo tanto, e por que eu estou me sentindo assim? Estou me esforçando tanto e não estou conseguindo ver resultado. Ah, Deus, a resposta é tão clara. É porque os propósitos do homem podem não estar atrelados aos propósitos do Senhor, que na verdade tem que ser sobre os propósitos do homem. Ou seja, Senhor, ensina-nos a viver os teus propósitos, porque dessa forma vamos encontrar um lugar de alegria, de felicidade, de contentamento e certamente seremos muito abençoados. Por amor ao teu santo nome, nos ajuda a não atrapalhar os teus propósitos sobre as nossas vidas. Perdoa-nos dos nossos pecados, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz e fortalece o nosso coração, para que em tudo possamos bendizê-lo. Guarda as nossas vidas e dê-nos a tua paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Desejo que vocês tenham sido abençoados com essa palavra de direção no dia de hoje. Aquele pedido especial, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.